Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Dalla Vecchia de Lima e nesse vídeo eu vim aqui para falar sobre as letras K e G. Na verdade, eu vou falar sobre os fonemas K, G, o último parzinho de fonemas plosivos da nossa sequência de vídeos sobre alfabetização fônica. Eu tenho falado nas últimas semanas sobre como ensinar as consoantes para as crianças de uma maneira bem clara e didática. Se você não assistiu ainda à playlist de alfabetização fônica, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você acessar e poder acompanhar. Se você quiser ser avisado todas as vezes que eu posto um vídeo novo, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, o YouTube te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo. Quando a criança chega nessa etapa de aprender os fonemas K e G, ela já aprendeu 15 letrinhas. A essa altura, ela já consegue fazer muitas combinações. Com 15 letrinhas, dá para formar várias palavras e muitas frases. Sempre que acrescentarmos as letras novas, devemos treinar antes as letras anteriores, as que a criança já aprendeu, não deixando de relembrar seus nomes, seus sons, usá-las em palavras novas, treinar a escrita, para que a criança não esqueça e não faça confusão depois. Então, relembrando, depois das vogais, a criança aprendeu os fonemas fricativos, v, z, sh, j, e depois os plosivos, p, b, t, d, e agora o k, g. O fonema que eu vou ensinar agora é o k, e ele pode ser representado por 3 letras diferentes. A letra C, que faz o som de k, a letra Q, que também faz k, e a letra K. É importante deixar claro para a criança que a letra C, K e Q fazem o mesmo som, que é K, para que não haja confusão depois. A letra C tem o nome C e o seu som principal é K, mas ela também pode ter o som de S quando ela estiver junto com as letras E e I. Então fica assim, quando ela estiver com A, O e U, o som dela é K, K, A, K, O, K, U. Mas se depois dela vierem as vogais E ou I, ela tem o som de S, S, I. Hoje eu vou enfatizar o som do K. Então a gente deixa bem marcadinho para a criança entender essa exceção. Que quando a letra C tiver com E ou I, ela vai fazer o som de S. Então a gente pode apagar aqui, ó, as letras E e I e treinar apenas com A, O, U. K, A, K, O, K, U. E depois treinar apenas com E ou o I, o E e o I. S, E, S, I. E aí, quando a criança se deparar com uma letra, com uma palavra como, por exemplo, cebola, ela não vai ler k, ebola. Ela vai saber que sempre que a letra C vier acompanhada do E, ela vai ter som de S. A sequência de ensino seria a mesma das outras letras que a gente estava explicando. Então, a gente vai mostrar os diferentes formatos da letra C, maiúsculo, minúsculo, de forma, de mão, explicar para a criança como que ela vai escrever e enfatizar. Todas essas são as formas da letra C e todas elas fazem o mesmo som, que é K. Enquanto você está ensinando, observa, a criança está conseguindo fazer o som do K? Ela percebeu que não é a ponta da língua que levanta, e sim a parte posterior da língua? Se ela não percebeu, se ela não conseguiu fazer, leve ela até o espelho, mostre a ela que não é a pontinha da língua que levanta, e sim o dorso da língua. Faça na frente do espelho, mostre a sua boca, mostre a boca dela. Se for preciso, segura delicadamente a pontinha da língua, para a pontinha não erguer. E ajude ela a fazer esse sonzinho. Mostre que sai um arzinho, ó, quando a gente pronuncia o som. Faça bem forte. Enfatize bem o sonzinho e confirme se ela está conseguindo ou não. É bem comum as crianças, ao tentarem falar casa, copo e coco, falarem taza, topo e toto. É bem comum, mas não é normal. Isso acontece porque ao invés de elevar o dorso da língua, a criança está levantando a ponta da língua. E aí o som vai sair o som do fonema T e não do K. Se essa dificuldade persistir, é muito importante que você procure um fonoaudiólogo. Antes de aprender a ler e escrever essa palavra, a criança precisa pronunciar esse som corretamente. Ela precisa identificar na sua fala esse fonema e na própria fala.
Se ela não consegue falar corretamente, dificilmente ela vai identificar esse som auditivamente e escrever também. Brinque de falar palavras que comecem com esse som. Fale algumas palavras e peça para a criança bater palma toda vez que a palavra começar com k. Vamos testar? Eu vou falar aqui algumas palavras para você identificar se a palavra começa com k ou não. Comida, cabide, coruja, cebola, cupom. E aí, tranquilo? Apenas uma dessas não começava com k. Conseguiu identificar? Então, todas essas palavras começavam com a letra C, mas uma delas tinha o som de S e não de K, que é o fonema plosivo que a gente está procurando. Enfatiza para a criança, porque às vezes ela já tem um conhecimento e ela vai confundir o som com o nome da letra. Ela vai, ao invés de procurar o sonzinho da letra, ela vai ouvir e falar, bom, cebola começou com C e vai bater palma. Deixa bem claro, ó, cebola. Eu fiz ebola? Não, então não tem, essa palavra não tem o som que a gente está procurando. Depois que a criança já aprendeu a letra C e consegue pronunciar o som dessa letra, a gente vai partir para a letra K. Como o som é o mesmo, não tem tanta necessidade de a gente passar por todo o processo de ensino. É só relembrar que as duas têm o mesmo som. Aí a gente vai mostrar as várias maneiras de escrever a letra K, né? As várias formas de grafar. Minúsculo, maiúsculo, de forma, de mão, seguindo o mesmo processo que a gente faz com todas as outras letras. A letra K sempre vai ter o som de K, independente da vogal que tiver depois dela. Então não tem necessidade de a gente fazer diferenciação de cor, nem de apagar e separar as vogais. Então ela fica assim, K, A, K, E, K, I, K, O, K, U. A letra Q também tem som de K. Aqui a gente vai ter necessidade novamente de separar, ou fazer de cores diferentes, a letra E e I, ou tirar e apresentar separadamente. O A, o O e o U, depois o E e o I. Lembra que eu falei que a letra C, quando tá com E e I, não forma K, E, nem K, I. Então as palavras que começarem com Q, a gente já sabe que não pode ser escrita com C, e sim com a letra Q. K, E, K, I. Quando tá antes das letras A e o fonema U aparece. Quando tá antes do E e do I, não aparece. Então o fonema K fica assim. K, A, K, O, K, U. K, A, K, E, K, I, K, O, K, U, que é bem mais raro de usar na nossa língua portuguesa. K, E, K, I e K, U, A, K, U, O. Ok? É claro, a gente não vai apresentar assim, jogar todo esse conteúdo para a criança, né? A gente vai ensinar separadamente, o C com A ou U, depois a gente mostra a diferença, né? A exceção que é com o E e o I, apresenta o K lentamente, com todos, o Q separadamente com A e O, depois com E e I, e aí é importante no final fazer um quadro assim, para ela montar visualmente na mente, para ficar mentalmente bem organizada. A criança deve fazer exercícios de leitura de palavras com essas letras e depois o treino da escrita, que é um pouco mais difícil. É importante ter um adulto sempre por perto. A leitura vai ser relativamente fácil, mas a escrita vai ser um pouco mais complicado por conta das diversas possibilidades de grafar o mesmo som. Mas não é impossível, visto que o K é uma letra rara na nossa língua e o Q é usado com menos frequência. Aos poucos, a criança vai entendendo quando usar cada uma dessas letras. O som que se contrasta com K é o G, e eles se diferenciam apenas pelo traço de sonoridade. Agora, a criança precisa fazer um sonzinho aqui na garganta. G, G. Se ela não conseguir fazer esse som, ela não está fazendo o som da letra G. Ela está fazendo K, que é da letra C, Q ou K. Pega a mãozinha da criança, coloca no teu pescoço e mostra que o pescoço vibra na pronúncia do G. G, G.
Tente fazer o mais lentamente, segurar o máximo possível de tempo. Por ele ser plosivo, a gente não consegue segurar por muito tempo, né? Mas dá tempo da criança sentir g, g. Repita várias vezes para que ela possa sentir a diferença. Contraste com k, k, k. Não treme. G, g, treme. Treinem bastante e caso a criança não consiga, g, g, continue persistindo com essa dificuldade, será necessário recorrer ao fonoaudiólogo, que é o profissional especialista nesse tipo de dificuldade. A letra G é a letra que faz o som do G, mas ela não faz só G. G é o som principal dessa letra. Quando ela tá com as letras A, O e U, ela tem sim o som de G. Mas se ela tiver com a letra E e I, ela vai fazer J. J, E, J, I, que é o mesmo som da letra J. A não ser que ela venha acompanhada pela letra U. E aí, a gente teria a mesma regra do que. Quando tá com E e I, eles formam apenas um som. G, E, G, I. Se ela tiver com A, o O ou o U tem som. G, U, A, G, U, O. Por exemplo, A, G, U, A. Água. Ou aqui com E. G, G, E, Ra. Perceberam? Com A e com O, dois sons. G, U, A. A, G, U, A. E com E e com I, apenas um som. G, E. G, E, no caso, né? G, I também. Parece complicado, gente, mas a gente não vai ensinar dessa maneira para criança. A gente vai ensinar aqui, ó. Primeiro só o G com A, O e U. E a diferença do som quando tá com as vogais E. A gente vai explicando gradativamente. Depois a gente acrescenta o U e faz uma atividade, um treino e evolui à medida que a criança for aprendendo. Primeiro a gente ensina a regra e depois as exceções. Então apresente a letra G para a criança, brinque de escrever com tinta, com giz, escrever na areia, na farinha, mostre para ela as diferentes formas de escrever essa letra, para que quando ela vir a letra, ela identifique visualmente e associe o sonzinho dela, né? Provavelmente ela já vai associar os dois sons, que é como a gente já está ensinando. A criança precisa identificar não só visualmente, vou reforçar, ela tem que identificar nas palavras que ela ouvir também. Então você treina a criança para perceber esse som nas palavras. Fale algumas palavras para ela e pergunte: começa com G ou não? Né? Dá um pulinho quando a palavra começar com G. Ou então faça uma relação de alguns desenhos, e entre esses desenhos, algumas palavras que comecem com G, nesse fonema, né? Com G, com A e com O, com A, com O e com U, para que ela circule o desenho. Então ela não vai associar a letra, ela vai associar o som. Quando ela nomear o desenho, ela vai ver lá, garrafa, g, 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 a Rafa. Começa, ela vai circular ou pintar aquele desenho. Se você dá a palavra escrita para a criança, é óbvio, ela vai ler que começa com G e aí ela vai circular. Agora, se a palavra começar com a letra G, mas não tiver o som de G, por exemplo, geladeira, ela não se atentou ao som, ela se atentou apenas visualmente ao formato da letra. Por isso é importante começar sempre com desenho, sempre com fala, para ver se realmente a criança percebeu auditivamente o som da letra que a gente está ensinando. Vai lá no meu Instagram, eu deixei um link lá no perfil, é só você entrar lá e lá tem atividades com cada fonema separadamente. É só clicar e baixar a atividade. Depois que a criança já identificou visual e auditivamente, treinem bastante a leitura, a escrita através de ditados. Usem todas as letras que a criança já conhece. Acrescentem palavras que tenham G, né, a letra G, com P que ela já viu, né, as fricativas que ela já viu, com todas as vogais. Coloque essa letra no meio das palavras, no final, no início. Faça algumas formações de frases simples também. Procure não colocar encontros consonantais, por exemplo, não misture ainda o R, o L aqui, né? Palavras como grito, grande. Vamos por etapa, coloque com as vogais primeiro. Pratiquem várias formações de palavras, para a criança relembrar tudo que ela já viu também.
ok? Bom treino, tchau, tchau!